Boa noite a todos. Eu crente que a câmera estava desligada. Guilherme, a gente vai esperar então juntar um pessoal, mas já tem bastante gente até, né? Mas vamos continuar com o horário de 7h15, para Isso, dar tempo de... maravilha. A gente espera assim. Muita gente boa aqui, ó. A gente tem feito assim em todas as aulas, mais ou menos. 7h15, em geral, a gente tem começado, porque tem sempre o pessoalzinho dos últimos 5 minutos. Não é até depois também entre. Tá gravado aí. Inclusive, para avisar que estamos publicando, né, no canal da APR os vídeos novos, né? Conforme vão acontecendo, a gente espera um pouquinho e posta na sequência. E estão sendo bem visualizados. E a gente pretende usar esses materiais nas formações da APR nos estados e tudo mais. Não, ressaltar aqui, né, Daniel? Se eu não me engano, foi nesse mesmo canal que publicaram a tua aula espetáculo, né? Muito Isso boa. mesmo. A aula que a gente deu em São Paulo foi publicada no canal também. Isso aí, ó. Inclusive, Quem tá aqui e ainda não assistiu, assista. né, a galera já está entrando. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Ana. Boa noite, boa noite. Deixa eu só perguntar para vocês, são todos integrantes do PDT que vai estar participando nessa live aí, nessa reunião? Participando não necessariamente. Essa formação foi aberta para pessoas também que são fora do partido e fora da APR em si. Hum, tá. existem simpatizantes que se inscrevem no curso para eles poderem aprender e aí chegar a se filiar, conhecer melhor o partido, a PR, a partir do curso. Não, mas eu entendi, mas é do PDT, né? É organizado pela APR, que é do PDT, junto com o partido e com a fundação. Não, tudo bem, que eu sou aqui da Praia Grande, eu sou do PDT daqui da Praia Grande, onde eu sou pré-candidato a vereador. Aí eu recebi o link, aí por isso que eu entrei, que para poder dar uma aprendida a mais, uma noção a mais do que é o nosso partido, que eu me filiei agora há pouco, né? Eu me filiei faz uns 2 meses. Aí é por isso que eu quero para poder estar ouvindo e conhecendo, embora eu esteja trabalhando agora. Mas eu vou deixar aberto aqui, enquanto as pessoas vão falando, eu vou poder ouvir, entendeu? Eu estou de plantão até às 7 da manhã. Renato, perfeito. E, poxa, bem-vindo ao partido, boa sorte na pré-candidatura, e aqui é o lugar ideal para realmente pegar qual é a do trabalhismo. Não, legal, legal. É por isso que eu acessei, independente de ter entrado agora para você ver, pelo menos dá para ouvir as pessoas relatando aí alguns fatos que vai ser importante para mim.
E hoje especificamente vai ser ótimo, porque o tema da aula de hoje é justamente a conjuntura do trabalhismo brasileiro nesse século, né? O que vai te dar uma boa noção da inserção do partido e como a gente está trabalhando, principalmente aí para as candidaturas também. Não, maravilha, maravilha. Vamos estar juntos aí acompanhando. Vai esperar o restante do pessoal entrar, né, para poder começar, né? A gente tem um teto de uns 2 minutos, na verdade. Certo. A gente abre a chamada às 7, mas a gente espera até mais ou menos às 7h15 para o pessoal ir poder entrando. E nem todo mundo. E o Bernardo e vocês são do PDT também? Sim. No caso, o palestrante é o João Cirilo, que está ali embaixo, secretário nacional, né, de núcleo de base da Fundação Leonel Brizola. Pô, legal. E nós somos membros do núcleo de base, não sei se você já foi apresentado ao conceito, mas nós somos membros do núcleo de base chamado Ação Popular Revolucionária, do PDT. Não tive esse prazer ainda. É a primeira vez que eu estou tendo um contato assim com várias pessoas do PDT, online, pelo celular, né? Então você definitivamente está no lugar perfeito. Você está no lugar ideal. A gente maravilha. Que deixa o microfone mutado durante a aula para não dar retorno. Não, maravilha. Eu vou ter que deixar, porque entre os loucos aqui dentro do meu plantão aqui, entrar gritando, eu vou deixar mutado. Mas eu vou ouvindo vocês aí. Se eu tiver alguma pergunta, aí eu ligo ele para poder pedir a explicação de Na aula vocês. a gente abre um espaço para perguntar diretamente para o palestrante. Todo mundo vai ter a oportunidade de perguntar. Maravilha. Mas eu estou aqui só na cópia aqui. Valeu. Beleza, e bem-vindo, Renato, ao PDT. Tenho certeza que será uma parceria de bastante sucesso. Bom, a gente já pode ir iniciando. Tá. Então, vamos iniciar. Primeiramente, boa noite a todas e todos. Eu me chamo Guilherme, sou da PR do Rio de Janeiro e quero dar boas-vindas a todos aqui para a nossa 8ª aula do curso de formação nacional da Ação Popular Revolucionária, né? Como a gente falou agora há pouco, nós somos um núcleo de base do PDT que busca reavivar todo o espírito revolucionário e socialista do partido, né? Quero agradecer primeiramente à Fundação e ao João Ciro por ter aceitado o nosso convite para dar esse curso de formação. Hoje, a 8ª aula vai ser sobre a conjuntura do trabalhismo brasileiro no século XXI. E, João, você está aí? Estou aqui sim, líder. Estou à vontade com vocês. Tá. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Nós ficamos muito honrados. O João, ele é o secretário nacional de núcleos de base da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, né? Que está com a missão de organizar nacionalmente todos os núcleos. A gente sabe que isso é um trabalho extremamente importante e que ele está fazendo isso com uma maestria fenomenal. Quem pode acompanhar o trabalho dele sabe como é que ele age, como que ele trata essa questão que está sendo um assunto bem recorrente no partido ultimamente, né? Então, sem mais delongas, João, você está com a palavra. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Pessoal, boa noite. Obrigado, viu, Guilherme, pelas palavras. Estamos firmes, estamos juntos, apesar de todas as dificuldades, a gente vai caminhando. Eu queria primeiro aqui tentar entender um pouquinho a dinâmica, se vocês delimitam um tempo que eu possa falar, se a gente vai ter uma roda de perguntas, enfim, a gente fazer mais ou menos eu vou passar o que a gente costuma fazer. Geralmente, o palestrante, a pessoa que dá aula, pode falar à vontade sobre o tema, o tempo que quiser, basicamente. A gente fica aqui enquanto tiver coisa para você falar, que você considere relevante sobre o tópico, a gente aguarda. E aí, quando você sentir que tá bom e encerrar, a gente abre perguntas. E aí, as pessoas que tiverem interesse perguntam, e é isso, fica gravado e a gente usa para formação pretérita. Tranquilo. Perfeito, vamos fazer o seguinte, eu gosto de delimitar tempo, não sei se vocês já viram, mas as minhas falas são sempre muito cronometradas, porque a gente tem que resguardar cada minuto precioso de vocês,
de estarem aqui, sacrificando alguma outra agenda, alguma atividade de lazer, algum esporte, para aprender um pouco mais. Então, eu quero propor, viu, Daniel, só para a gente equilibrar aqui, eu falo até 7h40, tá? 20 minutinhos iniciais aqui, e aí vocês vêm com as perguntas e a gente, se precisar reforçar alguma coisa, fazer uma pergunta mais complexa, enfim, alguns desdobramentos, a gente vai equacionando mais ou menos ali até às 20 horas. E aí a gente, de 20 horas, parte para o encerramento, tá bom? Beleza. Pessoal, seguinte, primeiro eu queria agradecer o convite dos companheiros, porque é muito importante a questão dos núcleos de base, e ter um núcleo de base tão relevante como a APR, que se organiza, que faz discussão, que usa os instrumentos tecnológicos disponíveis para a gente conversar com várias pessoas do Brasil, para falar um pouco sobre a nossa tarefa revolucionária, né? Nada mais é do que a nossa perspectiva de organização, de capacidade de organização, para enfrentar os desafios que a gente tem, não só no cenário micro da organização de núcleo de base, como também na perspectiva organizativa nacional, né? O PDT ele é um partido nacional, é um partido com um legado muito importante, com uma trajetória riquíssima e que forma nos cantos do Brasil diversas lideranças. Felizmente, a gente teve a oportunidade aí de ter o núcleo de base da Ação Popular Revolucionária, que é um núcleo mais marxista, né, mais revolucionário, mais conceitual e que tem agregado aí diversos segmentos jovens para ouvir um pouco mais sobre o que é o trabalhismo, para ouvir um pouco mais sobre o que é o marxismo e quais os nossos grandes desafios. Eu tenho aqui preparado uma pequena aula para vocês, uma pequena exposição sobre o tema, porque já passaram por mim pessoas muito importantes que com certeza vocês conseguiram usufruir de conteúdo, aproveitar resgates históricos, aproveitar a exposição de um Manuel Dias, de um Jones Manuel, de um Wendel Pinheiro, de tantas figuras que conseguiram expor para vocês quais são as suas perspectivas. E quando a gente vem tratar de um tema mais atual, como o trabalhismo no século XXI, a gente precisa fazer primeiro alguns destaques contextuais, porque à medida que o PDT se organiza na política partidária, a gente tem que ter uma compreensão também de quais são essas origens recentes que fazem com que a gente consiga ainda se existir enquanto organização partidária, que fazem com que a gente se enfraqueça enquanto organização partidária, e elementos também que fazem a gente se renovar a esperança para ampliar a nossa capacidade de organização e o maior contato com a população, que é o nosso objetivo, né? Então, dentro desses conceitos iniciais que eu queria passar para vocês, a gente tem um fato muito importante, que certamente aqui já foi abordado, que é a morte do nosso maior líder, que foi o Brizola. A morte do Brizola em 2004 é um marco ultra definidor de várias cadeias de processos que desaguam no PDT atualmente. Você perde aquele momento, em 2004, a sua maior referência histórica, a sua maior referência de combatividade, a sua maior vitrine eleitoral e o seu maior espelho para o futuro. Porque o Brizola não era só um agente daquele produto da legalidade ou da experiência como governador do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, não. O Brizola era uma estratégia de organização e de projeto nacional em carne viva, né, que foi testado nas urnas desde 89, não conseguiu lograr êxito, e em 2004 falece. Como é que o PDT se comporta a partir dali? É algo que a gente precisa conectar juntamente. Vocês, maioria marxistas aqui, certamente sabem que a gente precisa fazer, previamente a tudo, uma análise de conjuntura do papel do Brizola nesse processo, e principalmente após a morte dele. Depois da ida do Brizola, da sua passagem, o PDT, enquanto um partido político, uma força política social relevante até aquele momento, passa por um processo de reorganização, né? Você convive ali com disputas internas para assumir o comando e o legado do trabalhismo, e isso resulta na ascensão do ministro Carlos Lupe
a direção nacional do PDT e a sua presidência. O papel do Lupe nesse processo é diferente do papel que o Brizola teve e construiu, né? O Brizola tinha um papel de vitrine eleitoral, de posicionamento político claro, de oposição, de situação, de expor as entranhas do conflito político brasileiro, enquanto o Lupe tem um papel de organização da vida partidária pós-Brizola. É a administração do legado do Brizola para as gerações futuras. E o presidente Lupe, sabiamente, pessoal, apesar de muitas críticas que se fazem, sabiamente consegue costurar um partido político de cadeia nacional com mais de 1 milhão de filiados para manter a sua estrutura permanente. Ou seja, não fazer com o que aconteceu com o partido do Roberto Jefferson, né? Não fazer com o que aconteceu com o PPS, por exemplo. Manter o partido organizado eleitoralmente para que seja mantida o legado, a história, o trabalho do Brizola, a herança trabalhista nos dias atuais. Então, a gente está falando ali hoje, em 2024, de 20 anos da ausência do Brizola. Nos últimos dias, a gente relembrou, né, esse momento de falecimento do Brizola, da ausência dele, e a gente precisa fazer essa conexão. Qual o papel desses últimos 20 anos do PDT? No meu entendimento, pessoal, nós temos que ter uma caracterização muito clara que o papel do Lupe ele passa por meados ali de reorganização regionalizada do partido político. Acho que é a primeira coisa que precisa ser facilitada para vocês. O PDT, como um partido nacional, onde tinha a figura do Brizola, e com a sua ausência, perde essa figura nacional e passa desde 1998 até 2006 sem uma eleição presidencial disputando. E depois de 2006 com Cristóvão, novamente com Ciro em 2018. Então você pula ciclos eleitorais aí, onde o PDT perde aquela referência nacional. Isso faz com que o partido desnacionalize, né, na sua característica organizacional e passe a se organizar regionalmente. Por isso que vocês veem que em cada estado você tem lideranças que constroem o trabalhismo, o PDT, muito assentadas ainda nas disputas locais, nos mandatos locais. Com isso, você fragiliza bastante a perspectiva nacional. Enquanto o PT, eu devo ficar falando do PT quando falo do PDT, mas tem que falar, não tem jeito. Enquanto o PT, desde 89, disputa eleição, depois de 94, o PDT não disputa mais eleição. Só vem disputar em 2006 com Cristóvão e novamente em 2018 com Ciro Gomes. É como se o Brasil não participasse da Copa do Mundo durante algumas edições. Você fragiliza o processo de organização daquele sentimento nacional e passa a reproduzir a lógica eleitoral em sua determinada cadeia. Felizmente, ao lado do Lupe, a gente tem a figura do Manuel, que é, sem sombra de dúvidas, esse trunfo organizativo que perdura desde a morte do Brizola como secretário-geral e que pauta de forma permanente, constante, intransigente, latente, o que vocês podem colocar de ente aí, que é a questão da organização partidária, para a gente poder formar novas lideranças capazes de representar aquilo que o Brizola foi capaz de representar. Vocês me escutam bem, né? Só para eu ficar ciente aqui que eu não estou falando sem me ouvir. Escutamos perfeitamente. Perfeito. Então você tem o Manuel Dias como esse farol estratégico, ideológico do PDT, e o Lupe um farol organizativo e operador da manutenção do partido político. São duas peças-chave importantíssimas para o processo de organização. Evidentemente, assim até como o Brizola, tem suas falhas, tem seus deslizes, cometem erros como qualquer pessoa, né? Todos nós cometemos erros, e isso de fato afeta a organização partidária. O PDT, todo mundo antigamente, quando falava do PDT, a primeira pessoa que procurava era o Brizola. E o Brizola já tinha uma síntese ali, pela sua habilidade exuberante, de tratar de todos os problemas do Brasil, da educação, a questão econômica, a questão do sistema financeiro, das elites internacionais, enfim, desse contraste. E o PDT
acaba por ter um processo de 20 anos numa definitiva, como é que eu posso dizer? Contraste organizativo, um contraste organizativo, que você fica entre, você não tem uma expressão política nacional para representar aquelas suas ideias, e ao mesmo tempo você tem que garantir a manutenção do partido político através dos mandatos, da disputa eleitoral, enfim. Isso gera incongruências relacionais, organizativas, que fazem o partido, em 20 anos, de forma direta, envelhecer, né? Você perde 20 anos, você perde uma geração, 2 gerações. E você se desconecta das agendas pontuais da sociedade. Isso é um contexto que a gente precisa pensar para, no final, entender qual o papel da nucleação no processo organizativo do partido. Ponto. Esse é o primeiro destaque que eu queria fazer. E na cadeia nacional, você tem um PDT que, desde 2004 até esse ano, se configura como algo pertencente à lógica de organização dos governos petistas, porque desde 2004 o PT governa. Só deixa de governar de 2015 até 2022, né, com Temer e com Bolsonaro. Mas, eventualmente, a gente participa ou não do governo, a gente entra ou não no governo, e sempre colocando as nossas bandeiras de luta, as nossas questões indiscutíveis, as nossas cláusulas pétreas, acima de qualquer negociação política. Ao momento que o PT rompe com o projeto político eleitoral vitorioso nas urnas e adota uma política neoliberal, aprofunda as desigualdades, coloca o povo para pagar a conta da crise, o PDT rompe com o governo. Perde seu espaço, perde seu protagonismo. Em 2018, começando, a gente retoma essa configuração política, se projetando nacionalmente em torno da campanha do Ciro. E muitos de nós que estamos aqui conhecemos o PDT a partir desse momento histórico. Eu entrei no PDT em 2017. Eu não tenho nem noção de como foi a época do Brizola, na perspectiva da organização partidária. Muito de ler, muito de ouvir, muito de conhecer o trabalho de formação do partido, o Centro de Memória e as suas contribuições. A gente vai ali concatenando o que foi esse período. E consequentemente, com muitas pessoas que ainda estão no partido e viveram aquele momento de epopeia do trabalhismo com o Brizola na liderança nacional. Mas essas raízes históricas do PDT, elas precisam ser retomadas para nós que estamos aqui nessa labuta, se organizando nos núcleos de base, seja através da Secretaria Nacional, seja através de um núcleo de base na ponta. Como que essas raízes históricas podem ser sementes organizativas do tempo novo que está aí. Né? Um mundo completamente diferente do que foi em 2004, um mundo completamente com ainda mais contradições do que era em 2004, seja da perspectiva econômica, seja da perspectiva política. E esse legado que nos trouxe até aqui, que vem desde Pasqualini, de Getúlio, de Jango, ele, ao longo do tempo, ele vai perdendo suas conexões com a realidade objetiva, porque a realidade está cada vez mais rápida, mais tecnológica, mais célere. E a gente precisa, de fato, tentar se movimentar nesse motor histórico com a mesma velocidade, para poder se conectar mais com as pessoas. Por exemplo, o Renato aqui, de Praia Grande, se eu não me engano, se eu estiver errado, interior de São Paulo, é um companheiro que conseguiu achar essa conexão através de um grupo, de uma mensagem de WhatsApp que recebeu e quer saber mais do que o PDT. O Renato é uma expressão daquilo que a gente quer para o futuro, com milhares e milhões de pessoas, que é o quê? Reproduzir as nossas ideias e convencer corações e mentes de que o projeto trabalhista para o Brasil é um projeto transformador, é um projeto de soberania, é um projeto que quer, de fato, colocar o povo e o povo brasileiro e a sua soberania acima dos interesses particulares de uma elite ranzinza, como dizia o próprio Darcy Ribeiro. E como a gente precisa fazer isso é o nosso grande desafio. Ninguém tem a receita de bolo. E todo mundo aqui está procurando as formas da gente se conectar com isso, né, com essas novas agendas.
E a gente conseguiu fazer isso muito bem entre 2018 e 2022, nessas eleições nacionais. E eu só estou falando de eleição propriamente, pessoal, porque é de fato o momento onde a gente consegue expurgar mais as nossas ideias e aventar elas mais na sociedade. É como se a gente conseguisse, no dia a dia, pegar 1000 panfletos e tentar espalhar no Maracanã vazio. Mas quando é eleição, o Maracanã está lotado, as pessoas estão mais sensíveis, mais pessoas vão ver aquele conteúdo e mais pessoas vão poder se sensibilizar. O nosso desafio é como a gente vai conectar isso através das nossas raízes históricas, do nosso legado, e com esse mundo desafiador que está por aí, batendo na nossa porta. O mundo do Instagram, o mundo da desigualdade de renda, o mundo da tentativa de arruinação da CLT, o mundo onde, na esquina da nossa casa, tenta dar um golpe à luz do dia, como aconteceu na Bolívia. Enfim, todos esses elementos a gente precisa tentar entender e dinamizar na nossa prática partidária. A nossa prática partidária. Esse é o nosso, inicialmente, grande desafio. Faltam 5 minutos aqui para fechar esse balanço. 7 minutos. E eu acho, pessoal, que a partir de 2018, na verdade, a partir de 2015, naquela maldita reforma da Previdência, reforma da Previdência não, reforma política, a gente passa a lidar com outro desafio para dentro de casa. A gente tem um desafio de colocar as bandeiras do PDT para o lado de fora do PDT. Mas a partir de 2015 a gente tem um desafio interno, que é a questão de como fazer com que o PDT sobreviva a uma cláusula de barreira estabelecida pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte, que afunila a capacidade de organização partidária. Então, a gente abre a porta e sai de casa e tem 4 cachorros latindo querendo nos morder. Aí a gente entra e a luz está queimada, a gente bota a tomada, tenta levar choque, enfim, tá uma bagunça. Então a gente precisa, de fato, se entender enquanto um partido político e qual é a nossa tarefa, qual a nossa missão para esse momento histórico do trabalhismo. O ministro Lupe tem falado muito, eu acho que isso é importante frisar, que a nossa tarefa tem que ser, absolutamente em todos os lugares, tentar levar o PDT de qualquer maneira, com os instrumentos que a gente tem, que são precários, e pensar em novos instrumentos para alavancar ainda mais a nossa conexão com o povo. Eu acho que no último congresso o ministro deixou isso bem claro para nós. E se isso seja através dos nossos mandatos, na Câmara, nos estados, nos municípios, seja através também dos nossos movimentos de cooperação, diretórios, núcleos de base, enfim. Todos nós temos um dever a cumprir nesse momento histórico do trabalhismo. E acho que esse grande desafio do trabalhismo no século XXI é juntar esses entes aí, que é a história e o nosso legado, que sozinho não anda, né? Porque ela fica no passado, é mais difícil de resgatar, de trazer para o nosso cotidiano, com a formação de novas lideranças. Se a gente não tiver pessoas para reproduzir, eu vou tentar trazer até aqui um paralelismo interessante do que eu penso a respeito do partido político enquanto uma instituição e uma igreja, por exemplo. A Igreja Universal, que todo mundo fala por aí, ela tem um método de organização, digo para vocês, muito similar à perspectiva da organização partidária, não só o PDT, mas a outra. Existe um comando central, existe uma cartilha, que é a Bíblia deles, e aí eu não quero ofender nenhuma religião, tá? Só estou experimentando aqui uma conexão entre casos. Uma liturgia, que é um processo de padrão, de se comunicar, de estabelecer rotina partidária ou eclesial, enfim, o que seja. Na igreja também tem a mesma coisa, o PDT também tem a mesma coisa. O problema é que a Igreja Universal, qualquer lugar que você for no Brasil, está aberta de domingo a domingo. E enquanto um partido político só funciona de 2 em 2 anos. Então, a gente precisa ver o espelho que isso representa na vida da comunidade, da sociedade. Enquanto um trabalhador pode ir lá na casa da Igreja Universal do seu bairro pedir a Deus para abençoar o seu dia, ele só tem um vereador do PDT que vai tentar pedir o seu voto de 2 em 2 anos ali. Então, eles mantêm com recurso, com investimento, com ampliação, com projeto. Eles estão em mais de 130 países.
Quem não segue a linha deles está fora deles, seja obreiro, seja pastor, seja qualquer coisa. E para nós a gente tem que trazer isso como uma experiência partidária do cotidiano. Não é experiência partidária do ponto de vista eleitoral. E isso não é fácil de fazer. Não estou dizendo que é difícil, estou dizendo que não é fácil de fazer. Então nós temos que ter esse olhar concreto, porque os pastores que estão na Igreja Universal, abrindo a igreja de domingo a domingo, a gente só não abre porque a gente não tem liderança para abrir na ponta. Porque a gente não tem gente que vocalize os ideais trabalhistas de ponta a ponta do nosso país, dentro das favelas, dentro dos sindicatos, dentro das universidades, das escolas, dos segmentos temáticos da sociedade. A gente tem perdido esse espaço. E o pior, nós temos perdido esse espaço para uma organização política não partidária pior do que um partido político desorganizado, que são os sistemas de ONGs e de financiamento privado ou público através de emenda parlamentar. Porque aí cada mandato federal tem cerca de 30 milhões por ano para administrar como quer. Ou seja, ele é mesmo um partido político, em troca dos seus votos de 4 em 4 anos. Então a lógica partidária migrou. E isso não é uma coisa eterna. Partido político nem sempre foi assim. Partido político na década de 90 atuava no bairro, na comunidade, atuava com os professores do bairro, atuava fazendo núcleo de base, fazendo feirinha, fazendo brechó, fazendo, enfim, tudo um pouco para organizar o partido naquela região. Nós abdicamos disso por uma estratégia partidária. E nós não só o PDT, o PT também, todo mundo. O problema é que o PT conseguiu projetar uma pancada de liderança na sua formação e nós não. E nós não. Depois da morte do Brizola, a gente realmente se esvaziou de Doutor de Andrade, se esvaziou de Lélia Gonzalez, se esvaziou de, enfim, Jackson Lago, de Darcy Ribeiros, enfim, a gente ficou totalmente fragilizado do ponto de vista de lideranças. E regionalmente, a gente teve que acomodar interesses locais para a manutenção de um partido político nacional. Ponto. Para fechar o ponto, que já deu o meu horário, para abrir as perguntas e depois a gente voltar. Eu queria trazer para vocês aqui que dentro dessa encruzilhada histórica que a gente está vivendo, que é manter o legado do trabalhismo enquanto organização política concatenada com aquilo que a gente já demonstrou como faz no Brasil, com Jango, com Brizola, com Getúlio, com Darcy, com Lélia, com Abdias, com tantos outros aí, como a gente pode conectar isso com novas lideranças. Com novas lideranças. E o papel do partido político nesse momento histórico, principalmente o nosso, mas não só o nosso, é tentar sair o mais urgente possível da conexão eleitoral e só para uma prática cotidiana partidária de transformação da realidade das pessoas. Eu tenho falado com o Lucas, com o Daniel, com o Júlio propriamente, que o núcleo de base, por exemplo, a PR, precisa se territorializar na prática política. Não é que não faça um bom trabalho, não é crítica. É crítica ao conjunto de elementos que fazem a nucleação estagnar, parar, andar, parar, que é a prática cotidiana e a territorialidade da ação política. Isso é uma coisa. Mas aí eu queria parar aqui para que vocês reflitam sobre tudo isso que eu falei. Tem um monte de coisa para discutir. Certamente seria uma aula de 5 horas, mas o papai aqui não tem voz. E nem... se vocês querem saber mais conteúdo, sigam lá o meu Instagram. Brincadeira. Mas eu queria abrir para que vocês pudessem perguntar. Mas mais do que perguntar, pessoal, não me perguntem como se eu tivesse a receita dos problemas de vocês. Perguntem quais são os maiores desafios que vocês podem enfrentar na sua prática partidária. Você como Renato candidato, você, Guilherme, como organizador da PR, o Donário, que é um amigo, parceiro, viu, Donário? Um abraço para você, depois a gente conversa mais, meu querido. E tantos outros que estão aqui para pensar em como a minha vida, como ente de um partido político, pode ser um elemento transformador para que essa prática política partidária
não se desconecte necessariamente do período eleitoral, mas não dependa estritamente dele. A gente vai abrir então para pergunta na ordem das pessoas que levantaram a mão. O Guilherme e o Bernardo vão moderar isso, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer pela aula, João, e mencionar que a APR já está entrando em novos estados e que, segundo as nossas diretrizes, o pessoal vai começar a tocar projetos sociais, então até o ano que vem a gente vai estar cumprindo perfeitamente essa meta aí da ação política mesmo na territorialidade. Passar a palavra agora, então, para o Guilherme. Primeiro, agradecer as palavras e a aula do João Cirilo. É sempre bom te escutar, porque o seu conhecimento e a sua visão de trabalhismo é sempre muito elucidante. E falar assim também, né, sobre esse negócio que o Daniel mencionou sobre o projeto social da PR, né? A gente mesmo aqui do Rio vai ter uma reunião logo depois dessa aula aqui para falar sobre isso, né, justamente, para começarmos a agir mais, né, e sairmos um pouco só da organização política, né, e partirmos para a prática. Então, sem mais delongas, para começar a sessão de perguntas pela ordem, o Renato Santos levantou a mão. Renato, você pretende fazer alguma pergunta ou alguma dúvida? Não. Tá tranquilo por enquanto, tá tudo dentro do contexto aí que eu precisava de conhecimento. Eu agradeço aí o João, que eu estou trabalhando, prestando serviço aqui na conversa de vocês, mas maravilhoso. Tendo alguma dúvida aí, eu já pergunto para vocês, mas parabéns aí ao João e aos organizadores aí do evento aí, está sendo de grande valia para mim estar conhecendo o PDT, agora que eu entrei e vou estar disputando uma cadeira aí. Dentro do que você falou, só para fazer um contexto, o PDT em 2008, ele elegeu um vereador aqui na nossa cidade, é Litoral, tá? Litoral de São Paulo. Ele elegeu um vereador e desde 2008 não teve mais. Então, agora que o PDT está se mostrando, tem um candidato próprio a prefeito e tem os candidatos que estão lutando aí pela pré-campanha para poder tentar fazer uma cadeira para vereador. Então, ou seja, dentro do que você falou, ficou uma vacância muito grande de 2008 até agora, sem nenhuma representatividade do PDT na nossa cidade. Que o cara que estava como presidente engavetou o partido e não fez nada para mais, não evoluiu e ficou totalmente estagnado. Esse ano de 2024 que nós estamos aí na labuta, brigando, a população, por perder esse vínculo com o PDT, a rejeição está muito grande de você conquistar, de você passar que o PDT é um partido fraterno, é um partido humanitário que ele visa não só o trabalhador, mas sim a adversidade de ajudar a população num contexto geral. Então, está sendo difícil para mim, como pré-candidato, está fazendo com que as pessoas pensem no 12 como uma solução, entendeu? Porque ficou muito tempo guardado na gaveta. Então, esse é o maior problema dentro do que você está falando aí, eu estou ouvindo, dessa desmistificação do partido, de você deixar o partido estagnado e parado sem nenhuma liderança para poder levantar a bandeira, entendeu? Então, é só para isso que eu queria falar para ti, que o que você falou acontece na minha cidade. E esse ano nós vamos tentar mudar, vamos tentar fazer um vereador ou dois. Prefeito eu já acho mais difícil, porque os que estão aqui são monstros, são os donos da máquina, então é complicado. Mas a gente conseguindo fazer uma cadeira, aí já dá para começar a caminhar o PDT dentro da nossa cidade para, em 2028, dar uma alavancada maior. Mas, desde já, parabéns pela iniciativa de vocês aí, por estar nos auxiliando a conhecer mais o nosso partido. Parabéns mesmo. Eu acho que o Guilherme travou, né? Se eu não me engano, a próxima pergunta é do Donário, né? Não sei que o Não, Guilherme tem uma fila aqui, Bernardo. Tem o Renato, o Donário, o Daniel e o Júlio. Ah, maravilha, desculpa. Então, aí é o Júlio agora? Que eu não Não, é tô o conseguindo Renato. acessar aqui. É o Renato, tá certo. Ah, o Renato Não, já foi, acabou de falar. eu já fui. É o Donário. É o Donário. Vai, Donário, vamos lá. Boa noite a todos. Pessoal da PR, muito bom a preparação desse curso. João Cirilo, já temos o prazer de se conhecermos. É o secretário-geral dos núcleos de base.
Mas bem-vindo ao PDT também, João Cirilo. Entendeu? Bem-vindo ao PDT. E ao Renato também. E claro, o senhor tem, desde 2017, você falou que vem para o PDT, né? Está tentando fazer um trabalho muito nobre. Agora eu vou te botar um pouco de pensamento meu, que eu já venho da ideologia do partido desde a sua fundação também. Nosso partido, para quem está entrando nele ou quem está tentando entrar, tem que entender que nós somos uma organização, não um instrumento que nem é usado por muitos e muitos nossos deputados e nossos líderes, presidentes estaduais e locais e até nacional. Não vou falar do nosso presidente, Lupe, mas estou botando uma colocação para nós poder fortalecer esse PDT e ter realmente, nós temos que enganjar, que nem tu mesmo disse, que nós não temos que nem a igreja, a pretensão de poder fortalecer, mas nos nossos corações, a gente todos os dias, todos os dias nós fortalecemos qualquer trabalho em qualquer local. E tu, João Cirilo, me ajudou muito no entendimento, como Renato ali, vai ser um pré-candidato, dei uma olhada com muito carinho dentro do estatuto de nosso partido, que ali está toda a raiz partidária. E nós juntos todos temos os problemas também das demandas dos locais, por exemplo, o João Cirilo já sabe também, eu moro no litoral e onde eu estou com um grande problema, mas eu estou tendo uma estrutura muito forte junto com nós para nós poder refortalecer o PDT aqui. E tu, Cirilo, já te procurei, vou te procurar novamente depois nessa campanha para nós fazer as palestras, fazer as formatações dos melhores trabalhos, aí vou ver ali com a bancada do PDT aqui no estado, junto com o meu presidente Romildo, a gente fortalecer em todas as regiões melhores, não sim por um líder, mas por um líder globais, para poder fortalecer o partido no melhor. E quem entra e quem está querendo enganjar, que é a rebeldia, que é a juventude, que são esses que querem buscar os entendimentos, tem que saber que é muito importante o contato direto e também o contato do começo, que é o núcleo, e até seus líderes maiores. Para eles poderem saber que é o seguinte, não é somente para eles que nós pedetistas trabalhamos em pró ao povo. E o voto é o final, uma reformulação partidária muito importante. Mas o núcleo é a essência. Muito obrigado por todos. Vamos fortalecer nossa rosa, nossa bandeira, e com o maior respeito a todos, vamos ter uma luta muito grande. Grande mesmo, porque o nosso Ciro Gomes disse que não quer ser candidato a presidente, mas ele não tem que fortalecer a mente dele também, para ele fortalecer melhor o nosso partido e tentar ter um entendimento melhor, né? Obrigado e estamos juntos pelo PDT. Agora, pela ordem, o Júlio Kaysar. Júlio, está com a palavra. Saudações, pedetistas. Gostaria de começar minha fala agradecendo o companheiro Daniel, Guilherme, Bernardo, pela condução da nossa aula de hoje. E ao João Cirilo, né, meu amigo acolhedor, me acolheu na Secretaria de Núcleo de Base, aqui no Mato Grosso. E vem com toda a experiência dele, com o relacionamento dele, a gente vai fazendo um trabalho, sobretudo em cima da APR, né? Acolheu também a demanda do nosso curso, junto ao Daniel e o Lucas. Quando me procuraram para querer fazer o curso, falei, cara, vamos fazer esse curso, vamos falar com o João, que eu tenho certeza que ele vai nos acolher e vai nos ajudar muito na construção desse projeto. E cá estamos. É um projeto maravilhoso, que sem a sua ajuda, João, não seria possível, sem a sua ajuda, e também, claro, da Fundação Leonel Brizola, a gente não estaria aqui nesse momento. A minha fala, eu cheguei no finalzinho, que estava ocorrido, nós estamos assumindo o diretório do PDT aqui em Rondonópolis, então a gente está com uma agenda de reuniões muito forte em relação à construção das chapas aqui, da chapa, né, dos quadros de vereadores aqui em Rondonópolis. E aí eu cheguei um pouco atrasado, peço perdão. Mas a sua fala ela é muito assertiva, no sentido de que muitos dos espaços de trabalho dentro das comunidades que foi perdido pelos partidos foi ocupado pelas ONGs, né? E pelo terceiro setor em geral, né? Porque também as igrejas também ocuparam esse espaço. E a minha história política é muito sobre isso também. O PDT é o meu primeiro partido, tenho 3 anos de PDT, 3 anos de política só, e eu consegui muito mais abertura e ferramentas de trabalho na comunidade através do terceiro setor, através das ONGs, do que pelo partido propriamente dito. O quadro rondonipolitano era um quadro muito precário, nós não tínhamos vereadores do partido aqui,
e nós também não tínhamos um diretório municipal que acolhesse as nossas demandas, né? E foi através, assim, da APR, né, que é uma instituição, embora não tivesse fundo nem nada, a gente, na camisa da APR, foi batendo na porta de partidos, batendo na porta das comunidades, né, levando nossa visão de política e de projetos, e nós conseguimos espaço suficiente ao ponto de conseguir aparelhar uma ONG aqui na região. E com essa ONG, que tinha dificuldade de receber recursos também, mas a gente conseguiu dar um jeito, que é uma instituição mais antiga, já bem estabelecida, que nós conseguimos materializar a política na cidade de Rondonópolis. Não só na cidade de Rondonópolis, mas em toda a região sul do Mato Grosso. E quando o Cirilo me liga, para nós conversarmos sobre a Secretaria de Núcleo de Base, a gente tem uma conversa muito séria, não sei se ele vai lembrar, acerca disso, né? De como que as ONGs, como que o terceiro setor se tornou uma ferramenta poderosa de materialização de política. E essa minha experiência me afetou muito, né? De forma que hoje a APR, a principal giro de chave da APR, em comparação talvez com outros grupos políticos de esquerda no Brasil, é essa. Nós temos uma visão de que nós precisamos, inexoravelmente, não só ocupar os espaços de fala, mas ocupar os espaços que a gente chama de espaços de trabalho, que são esses espaços comunitários onde você consegue levar projetos e, de fato, contundir a comunidade na qual você está inserida, né? Para que com isso se capitalize politicamente e só então nós consigamos estar ocupando espaços de poder, capitalizando, direcionando nossos quadros humanos, que seriam nossos vereadores, nossos deputados, que são um presidente da República, né? Governadores, prefeitos, enfim. Então, está no DNA da APR hoje essa visão de que sem trabalhos concretos, né, extrapolando a teoria e indo para a prática, nós não vamos conseguir a massa crítica necessária para que nós consigamos ocupar os espaços de poder. E acho que é muito sobre isso o momento, o recorte momentâneo, histórico do PDT, sobre esse giro de chave, né, e esse caráter de ocupar os espaços ali para a comunidade. Você tem uma ideia, aqui nós temos um curso de formação marxista, que ele acontece numa escola particular, no mesmo bairro da UFR, que é a Universidade de Rondonópolis. E a APR faz em conjunto com os companheiros do PCB. Eles queriam fazer na universidade. Eu falei, não, mano, vamos fazer na comunidade. Cara, mas quem que vai querer um curso marxista na comunidade? Eu falei, não, vou dar um jeito. E eu achei um personagem histórico da esquerda rondonopolitana, que é dono e diretor de uma escola particular, e ele abre a escola particular de manhã, às 7 horas da manhã, até o meio-dia, para que nós tenhamos esse clube de leitura lá das obras de Marx. E o mais impressionante disso, que só acontece porque nós estamos dentro da comunidade, viu? Que dos 10 membros mais assíduos, 4 são pessoas com mais de 35 anos que não estão no quadro universitário e nem no quadro estudante. Não fazem parte, não estudam, são pessoas mais velhas que já estão no mercado e só estão fazendo parte do curso porque o curso foi levado para a comunidade. Então, essa experiência também me mostra que se nós conseguirmos criar projetos físicos que sejam projetos reais, não vamos ficar inventando um projeto para receber verba e fazer passar a mão, fazer de conta que está trabalhando na comunidade. Não, é ir lá, conversar com as lideranças de bairro, entender as necessidades dele e tentar resolver esse problema. O que acontece muito de dificuldade é que às vezes nós temos um quadro de vereança, pede o apoio dele e fala, não, nesse bairro a gente não vai trabalhar porque não são os meus eleitores, sabe? Acontece isso. E aí, sem essa estrutura, e quando a gente fala de estrutura, a gente fala de dinheiro, muitas vezes os projetos não acontecem, na verdade. Né? Nós estamos no núcleo de base, vinculado a um partido, nós temos dificuldade de furar essa bolha, né? E eu só encontrei essa possibilidade através do terceiro setor. Eu não sei, João, e aí eu gostaria talvez de ouvir você, como que nós conseguimos, né, como que quadros em municípios que não têm um quadro de vereança e às vezes nem de deputância poderiam estar conseguindo entrar nessas comunidades e ter a estrutura necessária para materializar esses projetos, entende? Porque o que eu encontrei no Mato Grosso é muito fácil de bater na porta das empresas e conseguir financiamento se você for no terceiro setor. Não é nada difícil. Mas se você vai com uma bandeira partidária, obviamente você vai ter uma dificuldade maior. Eu gostaria de ouvir de você, assim, o que a fundação, o que você pensa a respeito
e como nós poderíamos estar ajudando os camaradas do Brasil todo a viabilizar essas ideias e ocuparem esses espaços de trabalho que é tão importante para a transformação partidária e também até a saúde e sobrevivência do PDT nesse desafio. E, por último, parece que a companheira Ana Rosa levantou a mão também. Pode perguntar. Está liberado para perguntar, Ana Rosa. Seguindo. Talvez ela tenha caído. Passa para o Santiago. Bem, então, está me ouvindo direito aí? Dá para ouvir, né? Bem, eu vejo assim, em primeiro lugar, nós temos que ver que partido nós queremos. Porque, para mim, assim, o partido, ele não é somente uma forma de você se candidatar para a eleição e somente isso. Ele é uma ferramenta que traz em si uma ideia. O partido, ele é praticamente, ele é baseado de bandeiras e ideias. Ele tem que ter um projeto para ser um partido, né, que venha a ser uma ferramenta de libertação do nosso país. Senão será igual aos outros. Ou vai se perder se não tiver um projeto. Né? No mundo em que, né, imperialista, né, no mundo em que envolve a questão da justiça social, no mundo em que o mundo do trabalho agora está robotizado, informatizado, hoje as lojas estão fechando, tem mais lojas virtuais, e aí a luta lutar pela diminuição da carga horária de trabalho é uma realidade, né? Porque esse mundo do trabalho tem que adaptar os avanços tecnológicos, esse é o mundo que nós estamos encontrando, se é que a gente tem essa proposta de trabalhismo, né, baseado na realidade do mundo de hoje. Mas aí, que partido é esse? É um partido, como foi dito aqui, não pode viver somente em 2 anos. Ele tem eleição, morre, acaba, ninguém se reúne, não acontece nada, depois aparece de novo. Isso não funciona para esse tipo de partido, né? Porque ele tem que haver convivência. Porque é na convivência com a comunidade que vai haver vamos dizer, o respeito, a fidelidade. Por que a extrema-direita está tendo muito voto? Por causa das igrejas. As igrejas é o partido político mais forte do que as mídias, os jornais, porque antes eram os jornais. A Globo era o partido da burguesia ali e tudo mais. Agora são as igrejas da extrema-direita. Né? E ali, o que o pastor falar, ele aceita, todo mundo aceita. Por quê? Aí eu conheço o pastor, ele não vai me enganar. Por causa da convivência. A convivência te dá essa questão de essa ideia de fidelidade, de lealdade. Então, é preciso que esse partido ele crie espaço de convivência, né, de forma que as pessoas possam se socializar e participar de atividades de formação. Formar quê? Para quê? Formar para o cara liderar uma organização de moradores, e fazer trabalhos culturais ou educacionais, né? Eu vejo também outra questão importante, porque é difícil você chegar. Não adianta você, que não é da área, querer chegar lá no bairro que ninguém conhece. Imagine a pessoa, né, isso para fazer esse trabalho. Imagine a pessoa que quer chegar agora e ser eleito. Né? Não fez nenhum trabalho lá, de uma hora para outra ele chega, eu sou seu amigo e tudo mais. Isso não acontece, isso não. Só vai ganhar as eleições se tiver dinheiro mesmo e pronto. Né?
Agora, essa questão do espaço de convivência, ter um núcleo de base, isso é importante. É importante para muita coisa. Eu estava lendo esse livro aqui, Escravidão, do Laurentino Gomes, e eu estava vendo como é que era formado os movimentos abolicionistas. Era interessante. Era através da cultura, das palestras, que ali dá para você fazer alguma coisa. Não adianta você querer fazer muita coisa. E o mais importante é fazer algo para alimentar as pessoas. O que alimenta as pessoas? Nem só de pão vive o homem. Suas ideias. Por isso que eu acho que é importante, além de ter um espaço ali que faça uma reunião, mesmo que fosse na praça, sendo visto através do YouTube, essas palestras, faz igual a igreja faz. A igreja sempre faz isso. Ou faz as suas palestrinhas ali e tal. Começa a criar naquela comunidade uma fonte, uma identidade partidária ali. Eu lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o que acontecia? Eu ia para algum bairro, para uma favela, mas você tinha lá a bandeirinha do PCdoB, tinha um diretório lá na favela, lá no bairro, um diretório. Era uma casinha onde tinha reuniões, né? Isso acabou, né? E é importante, eu acho que é importante trabalhar na parte de formação, ter boletins informativos, blogs, mas o mais importante é pensar o partido como núcleo de base, como forma de formar as pessoas. O que está sendo feito aqui é importantíssimo. Não tem como, eu estava até pensando, como é que eu chego num bairro, eu não conheço ninguém, como é que eu vou chegar no bairro para poder fazer um trabalho? E ficava pensando, pô, cheio de... agora está cheio de milícia, né? Milícia, traficante, tudo mais, né? E você não conhece ninguém. Não adianta querer criar uma associação de moradores que não vai acontecer nada. Mas se você começar a fazer reuniões de formação política, começa com reuniões de formação política. É o ideal. Eu gostei muito daquela revista Núcleo de Base do PDT. De todos os partidos que eu conheço, é fenomenal aquela revista. Porque eu lembrei uma vez que eu estava... Cartilha, né? E só para pela ordem, tinha que ser impressa. O ideal é que você tenha impressa. Eu lembro uma vez, eu tinha... Na época que estava tendo democratização, eu era aluno de 8ª série, 7ª série, por aí, e a UBS, ela fez uma cartilha de como criar o Grêmio Estudantil e espalhou para o Brasil inteiro. Era como aquela cartilha da campanha da fraternidade. Até hoje, o Movimento Sem Terra usa as cartilhas, né? E a gente tinha... Então, eu pegava aquela cartilha, era coisa do manual. Como é que eu faço o núcleo de base? O que eu vou discutir? O que eu vou debater? E começar assim, assim, dessa forma. Nem que fosse 2 ou 3. Começar assim, discutindo. Fazer o que está sendo feito aqui. Isso é importante, entendeu? Agora, é importante estar no território. E não adianta querer ir no território somente na época de eleição. Você não vai ter ninguém vai conhecer você, entendeu? Os pastores tá cheios. De primeiro, a Igreja Católica fazia isso através das comunidades eclesiais de base. Que a partir da comunidade eclesial de base é que lançava os seus candidatos, né? No PDT, era através da Associação de Moradores, aqui no Rio. Através da Associação de Moradores é que lançava os candidatos. Falava assim, não, você tem mais perfil para ganhar, porque você é mais conversa e tudo mais. Mas o que funcionava, o partido funcionava mesmo é no território, através de núcleos de base. Aí funcionava o partido. Não era no diretório, não, era no núcleo de base. Quando não tem muito, você usa o diretório para as reuniões dos núcleos. Pode acontecer isso. Mas o que eu percebo, logo que eu vim para o partido esse ano, é que depende muito isso do dirigente, do diretório. O companheiro fala de qual município? Só para a gente... Maricá. Perfeito. Se não tiver
A gente ultrapassou um pouquinho o teto na fala, para encerrar, por favor, que senão o João ele não vai conseguir lembrar de todo mundo que falou, coitado. Só completando só aqui, o que eu quero só dizer é o seguinte, esse núcleo de base é importante e o partido só pode funcionar através do núcleo de base que vai haver a convivência. Fechou, só isso. Obrigado, companheiro. Só para comentar assim brevemente, a gente lançou um livro já, e nesse livro a gente tem um capítulo em específico chamado Como Organizar Movimentos de Massa. Em algum momento eu vou mandar para você que talvez te interesse, tem a mesma pegada da cartilha. E agora a palavra está com a nossa companheira Ana Rosa. Boa noite, vocês me escutam? Eu tentei falar, só que eu jurava que eu não ia falar, porque eu sempre prometo que eu não vou falar, mas eu sempre preciso falar alguma coisa. Boa noite, muita saudade de vocês, que já tem um mês que nos vimos em Brasília. Na verdade, eu vou dar um adendo para uma pergunta que foi feita sobre essa questão de trazer núcleos de base, de como trabalhar esse movimento de massa, né, que o Dan falou agora. Na verdade, vai ser mais para tentar dar uma resposta no lugar do Cirilo. O Cirilo me dê licença para responder uma coisa que ficou na minha cabeça, inclusive naquela reunião que a gente teve com o Maneca, que eu levantei a mão, que eu falei para ti que eu queria falar uma coisa que eu vejo que funcionou muito para mim aqui em Salvador. Eu saí pré-candidata a vereadora em 2020. E eu saí pré-candidata, e antes de eu ser pré-candidata, eu tenho um projeto social para idosos, né? Que é um projeto social chamado Netos por Escolha, que está em outras cidades do país, presidido por mim. E foi algo que foi muito revolucionário para mim. Por quê? Porque as pessoas, através do meu trabalho, do meu serviço, da minha transparência, com o dinheiro das pessoas que depositavam numa conta que a gente tinha, né, na época, elas começaram a ver um trabalho funcionar através desse movimento social de terceiro setor, né? Então, eu comecei com 10 voluntários lá atrás, em 2018. Hoje eu conto com mais de 168 voluntários que trabalham comigo. E isso tudo se deu através de organização e amor, porque a gente faz uma política de afeto mesmo, né? Da gente mudar a vida daquelas pessoas. E eu não trabalho com unguismo, né? Que é uma coisa que, inclusive, algumas pessoas falavam muito na época, inclusive do próprio PDT, que viravam para mim para falar que eu era unguista. E eu sempre disse para os meninos, meu trabalho é um trabalho muito sério, é transparente, eu presto conta todos os meses do dinheiro que entra, do dinheiro que sai até hoje. Então, em 2024, nunca tive nenhum problema sobre dinheiro, porque quando a gente trabalha com responsabilidade, com respeito, com carinho, com amor, eu creio que as coisas funcionam. E para a política efetiva funcionar, é porque a política de afeto lá atrás, em algum momento, ela surgiu, da gente entender o outro, da gente ter empatia com o outro. E aí, quando eu saio candidata em 2020, com R$ 2.500, minha urna aparece 1.062 votos. Cara, as pessoas ficavam, de onde veio esses 1.062 votos? Esses 1.062 votos vieram dos meus voluntários, vieram da minha família, dos meus amigos, das pessoas de Salvador que confiaram o meu trabalho, né, para estar nessas instituições. E uma coisa que eu fui deixando clara para as pessoas que trabalham comigo e que são voluntárias no projeto é que tudo que a gente se propõe a fazer, né, ele precisa ter o máximo de transparência, como eu disse a vocês, mas a gente precisa entender que essa política de terceiro setor precisa ser uma política de políticas públicas. Não é uma coisa que eu vou lá, dou um donativo e vou embora, tchau, tudo de bom, vejo vocês no Natal. Não é assim. O Netos por Escolha, que eu acho que pode ser uma sugestão para vocês também, de entrar em comunidades, tanto que eu subo e desço vários lugares aqui em Salvador sem nenhum problema, é que a maioria desses lugares que tanto precisam, sejam associações, instituições de longa permanência, né, abrigos, enfim, é porque quando a comunidade vê que é uma coisa positiva para dentro dela, elas abrem as portas, né? Você vai procurar uma liderança comunitária, vai se apresentar, vai dizer que você tem um grupo sério que é voltado para idosos, vai dizer que você tem um grupo sério que é voltado para um orfanato, vai dizer que é um grupo sério que vocês querem fazer uma reforma numa pracinha. Então, é sempre chegar pedindo licença nos lugares e mostrando essa transparência mesmo. E movimento social, o terceiro setor, ele funciona quando é transparente. E é uma coisa que funcionou para mim. Se eu pudesse, eu criaria, eu acho que vários núcleos de base com a quantidade de voluntários que eu tenho aqui em Salvador. É uma coisa que eu me disponho a fazer, inclusive, porque as pessoas começaram a entender o que é de fato a política pública.
Porque eu chego, para vocês terem noção como eu faço o mapeamento. Eu chego na instituição, eu procuro saber quantos idosos tem, quantos homens e quantas mulheres, a idade, o que é que eles precisam de donativos. Eu faço o mapeamento regional para as pessoas daquela localidade saberem que aquele abrigo funciona, que ele existe, porque muita gente não sabe que existe, para que em algum momento, quando eu deixar eles ir para um outro lugar, as pessoas já sabem que ele existe. Então, eles vão conseguir andar sem mim. Eles vão conseguir sobreviver sem mim. Então, a política pública que eu faço é essa. Eu preciso de uma reforma, Ana. O que é que eu faço? Eu faço várias vaquinhas. Eu já cheguei a juntar 25 mil reais com vaquinha online e apresentando para a sociedade quanto foi gasto. Cara, na época que isso bombou aqui em Salvador muito, tipo, porque eu juntei muito dinheiro, eu fiz uma reforma, um abrigo que ia ser fechado e ia virar UPA. E ele não virou UPA exatamente porque a gente fez todo o serviço nele e hoje ele nunca mais recebeu uma ligação do abrigo, porque eles andam com as próprias pernas hoje. Então, acho que quando a gente pega e abraça o movimento social, pega e abraça o terceiro setor, sendo transparente, tendo organização, tendo carinho, amor, que a gente vai mudar a vida daquela pessoa com uma política pública efetiva, porque eles precisam aprender a andar com as próprias pernas, eles precisam, de fato, serem responsáveis por eles, não a gente, enquanto sociedade, apesar de a gente também ser responsável, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E eu acho que é isso, né? A minha contribuição que eu tenho para vocês é essa. Se um dia quiserem parar para conversar, inclusive sobre isso, sobre a efetivação da política pública através de movimentos sociais, estou aqui disponível para vocês. E é isso. Queria agradecer a participação da companheira, foi uma fala muito boa, e a palavra para o Fabrício e dizer que a gente encerrou as perguntas também, porque coitado do João. Fabrício, se você for perguntar, essa é a hora. Oi, gente. Boa noite. Obrigado aí pelo espaço, viu? Um abraço ao João. Estou falando aqui de Uberlândia, Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba. Eu quero deixar uma reflexão e até vai talvez um pouco na contramão do que a camarada acabou de falar. É uma reflexão que eu quero deixar, inclusive, sobretudo para os camaradas da APR, que estão aí reivindicando, né, um processo de renovação do trabalhismo, né, brasileiro, enfim. Vejam, inclusive no congresso do PDT, né, eu ouvi uma fala, eu acho que foi até o Mota, né, aquele deputado lá do Rio Grande do Sul, fez uma fala no GT de organização, que é um senso comum e também é uma lógica política liberal. Essa lógica fragmentária, individualista e atomista de achar que um movimento socialista, um movimento revolucionário, é o mesmo que uma coxa de retalho. Então você pega 10, 15, 20, 100, 500 bons exemplos isolados pelo país afora e acha que isso é uma fórmula que vai reproduzir no país inteiro e vai fazer. Essa lógica é uma lógica liberal de organização política, porque é uma lógica que individualiza, é uma lógica que fragmenta, uma lógica que isola os sujeitos nos seus territórios. E eu sei que essa lógica, ela é sedutora, ela é bonita, é um discurso muito bonito, como muitas coisas são, é bonito, mas é pós-moderno, sabe? Mas é uma lógica liberal, é uma lógica de organização burguesa. Não é uma lógica socialista, não na perspectiva revolucionária. É uma lógica socialista na perspectiva burguesa. Só para a gente não passar muito do tempo, porque o João já está escutando a gente perguntar desde 7h40.
E eu acho humanamente impossível que ele vá conseguir responder, mas talvez ele quebre a minha cara. Não, para mim, se ele não quiser nem responder, eu libero ele da resposta. Para mim, na verdade, quero só deixar essa reflexão, sobretudo para a PR, porque a gente está em 2024. Não dá para a gente ficar reproduzindo coisas que a gente está 200 anos ouvindo, falando, dizendo, reproduzindo, e sabe assim? Não é mais isso. Tem que olhar para trás, para a história, e ver como é que as coisas deram certo, o que não deram certo. Um pouco de ciência também faz bem. Tá? Eu acho que a PR, sobretudo, precisa começar a refletir sobre isso. Não se constrói movimento socialista revolucionário nessa perspectiva liberal, burguesa, atomista. Cada um no seu. Não, você vai lá, faz o seu, junta a sua turminha lá. Não é isso, gente. Não é isso. Tem que organizar a partir da totalidade. Tem que ser um movimento. Se eu puder deixar uma pergunta só para encerrar agora, encerro mesmo. Uma pergunta para o João existe um movimento trabalhista no Brasil hoje? Ou existe várias iniciativas isoladas, espalhadas pelo país, cada um fala uma coisa, cada um faz uma coisa? É daí que nascem as tábuas do Amaral, gente. É dessa lógica de organização que nasce a tábua do Amaral e tantas outras, sem nenhuma referência a ninguém aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. Só para refletir, para a gente construir a partir daqui, a partir dessa reflexão, viu, gente? Um abraço, parabéns à PR mais uma vez. Um abraço, João, também. Então, João, missão tá contigo e a gente encerra quando você terminar esse trabalho hercúleo. Não, pessoal, tranquilo, por mim tá tudo bem. Vamos lá, por partes. Na verdade, foi muito mais que perguntas, vieram reflexões. Eu acho que essa é a ideia. A gente não fiz aqui uma lista, né, de respostas para serem dadas. Eu acho que esse bate-papo, ele, num ambiente fraterno e camarada como o nosso, até os espaços de divergência estão permitidos para a gente, de fato, refletir o nosso processo de organização. Eu estou completamente ciente e satisfeito com o que gerou da discussão, mas eu queria ter uma ponderação reflexiva e importante. Ninguém veio aqui para debater ONG. Essa aula não é sobre ONG. Essa aula é sobre a reflexão do trabalhismo do século XXI, as nossas formas de organização, os nossos conceitos aqui que não serão decifrados pela minha bonita e bela voz, mas a gente precisa entender conjunturalmente os aspectos de organização do povo brasileiro para a gente poder incidir e materializar a nossa prática política nele. Então, eu queria trazer de volta aqui, chamar de volta aqui, para que a gente também não pegue certos conceitos, coloque em cima de uma forca e comece a bater como se aquilo fosse sanar a nossa devida consciência. Mas do ponto de vista concreto, queria dar 15 minutos aqui para vocês, rapidamente, até para a gente encaminhar também. Eu tenho uma leitura muito próxima a muitos companheiros na perspectiva organizativa, mas eu vou começar pelo final para a gente traduzir um pouco algumas coisas que eu penso e que eu acho que o partido precisa passar a pensar também na sua perspectiva estratégica. A primeira coisa, ONG no Brasil, não quero falar de ONG, tá? Eu quero só reproduzir uma coisa aqui muito clara e objetiva para vocês. ONG no Brasil, ou em qualquer lugar deste planeta, é núcleo de base. Primeira coisa. Uma ONG no Brasil, ou em qualquer lugar do planeta, é um grupo de pessoas que tem financiamento privado ou público, nacional ou internacional, para executar uma determinada ação. O que nós precisamos perguntar para quem questiona as ONGs, e que faz isso até com boa intenção, não é o problema da ONG em si, e sim quem a financia.
Porque quem está por trás do financiamento é que paga a banda e o projeto ideológico macro que define a vida de muitas pessoas. Certo? Primeiro ponto. E hoje as ONGs no Brasil estão somente só a serviço de interesses políticos individuais de mandatos no país, de quem tem emenda parlamentar para destinar. Aí também tem dinheiro de fundação privada, também tem dinheiro de exterior, e aí mixa achando que ONG é um balaio, mas na prática a ONG é um grupo de pessoas que tem uma ideia de transformar a realidade de algo ou de alguém, seja nessa lógica que o Fabrício pontuou, como uma concha de retalho na individualidade, na micropolítica, mas financiada por alguém que está pensando a macropolítica o tempo inteiro. Tá? Esse é o ponto. Então, o que eu quero trazer para vocês dentro dessa reflexão do papel do trabalhismo é como a gente vai ter capacidade, de novo, de dentro da nossa política trabalhista, estratégica, de projeto nacional, de transformação social, de transformação pela educação, de dar ao povo as condições para que ele faça a sua própria revolução, a resposta não são as ONGs, mas talvez dentro das ONGs e do processo de organização esteja um modelo de organização que a gente deixou de fazer e que a gente precisa voltar a fazer para reorganizar o povo num projeto coletivo, num projeto nacional, tá? A Ana, o Fabrício, o Renato, o Donário. E aí eu vou pegar um gancho muito especial que um companheiro que eu perdi o nome aqui falou, que é que a gente precisa... Ele começou falando, que partido nós queremos? Na verdade, nós temos que pensar uma outra coisinha, gente, porque esse que partido nós queremos é que está colocando cada vez mais nós dentro dos diretórios para fazer disputa de poder. Dos diretórios. O que a gente precisa pensar é qual a sociedade que nós queremos. E se a gente não consegue, Fabrício, com todo respeito, fazer ação prática política micro, por que a gente vai fazer a macro? Quais condições objetivas, estruturais, todas as condições possíveis, como é que a gente vai fazer a política macro? Se a gente não consegue nem conversar com o nosso vizinho. Hoje em dia, a gente tem dificuldade de conversar com o nosso vizinho para falar de política. O mundo mudou certas configurações porque o modelo de organização é neoliberal, é porque a sociedade é neoliberal. As formas de organização, de comunicação, de relacionamento entre a sociedade, dentro da escola, fora da escola, na formação cidadã, na formação profissional, em todos os elementos possíveis que levam a vida de 100 anos que o cidadão precisa dizer, ele passa por um modelo neoliberal o tempo inteiro. A gente precisa entender qual é a nossa agenda política, por isso que a gente não pode perder a sintonia com a formação. A gente tem que estar formado, entender o que é que o Brizola fazia, dizia, entender o que o Pasqualini dizia, reproduzia, entender o que a gente fez de maneira estrutural, que a gente pensa pelo Brasil, que a gente já executou, e dizer, poxa, será que a gente não consegue fazer aquilo que os nossos camaradas do passado não conseguiram? Só que a gente não está mais na década de 30, a gente não está mais em 1950. Mudaram, placas tectônicas sociais se transformaram, ao momento que a gente hoje, Fabrício, Renato, Júlio, consegue se conectar com várias pessoas de várias partes do Brasil. Mudou o processo de organização na cabeça das pessoas, na nossa vida social, na depressão, nas nossas angústias, nos nossos anseios, nos nossos projetos. Quem está canalizando isso são forças financiadas para interesses privados, para interesses pessoais, na manutenção da sua estratégia de dominação, seja na perspectiva cultural, seja na perspectiva eleitoral, seja na perspectiva econômica, está tudo dominando aí. E o que nós precisamos pensar é quais instrumentos, dentro daquele desafio que eu coloquei antes da pausa, quais os instrumentos daquela raiz trabalhista que nós temos, de muito valor, que não pode perder a linha, não pode perder o foco, com a projeção de novas lideranças que verbalizem o processo de compreensão do que é o trabalhismo e para que ele serve na mudança da lógica social, capitalista, liberal que o Brasil vive atolado hoje e não consegue sair, mesmo sendo governado pela esquerda. Então,
Esse desafio, na minha avaliação, dando uma resposta mais ou menos do que nós estamos pensando, e tudo que eu falo aqui eu reproduzo na minha prática política, é quais os desafios, primeiro, hoje, quais os desafios tecnológicos que nós temos para enfrentar, para equacionar uma defasagem tecnológica digital que o partido não conseguiu acompanhar e que precisa acompanhar, porque senão ele vai cair naquela crise que ele enfrenta dentro da própria casa, que é a questão da cláusula de barreira. Esse é o desafio do trabalhismo do século XXI. O segundo desafio do trabalhismo do século XXI é como a gente vai vocalizar as nossas ideias para convencer mais corações e mentes, para ter mais pessoas filiadas, para ter mais pessoas fazendo núcleo de base, para ter mais pessoas fazendo projeto social de interferência na sociedade, para que mais pessoas ocupem espaços no poder social, no poder legislativo, no poder executivo, enfim, na formação de gente. Aí a gente vai ter quadro e prosperar e florescer de novo aquela era do trabalhismo que a gente não vive mais. Então, hoje, o que eu posso pensar a respeito disso é como nós vamos fazer isso através dos instrumentos tecnológicos. Porque hoje a gente pensa uma coisa, amanhã alguém já desenvolveu uma tecnologia fodida, mais avançada, de conexão de sociedade que está todas a serviço dos instrumentos da direita, porque detém o capital econômico. E isso o Manuel Dias sempre fala, o nosso maior desafio é tentar, inclusive, parar de querer fazer campanha como a direita faz, porque nós não temos o dinheiro que a direita tem. O que amplia para a gente é a nossa capacidade de mobilização. Quantos companheiros vão votar no Renato no trabalho dele? Ele precisa montar um núcleo de base para conversar com mais pessoas. Quantos familiares vai votar no Renato? Ele precisa fazer um trabalho de base com essas pessoas, no bairro, na comunidade, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, enfim, são N caminhos e formas que a gente precisa decifrar para conseguir formar, repito, não é vencer a eleição em 2026. Não estamos preparados para isso. Nós passamos 4 Copas do Mundo sem disputar, não é agora que a gente vai chegar lá e ganhar. Vocês viram que agora chegou um time do Marrocos na semifinal de Copa do Mundo. Eles não chegaram do nada porque o Marrocos joga o melhor futebol do mundo, não, porque eles vêm investindo, porque eles vêm botando dinheiro, pegando jogador internacional para jogar lá, aprimorando o modelo de jogar deles, e vai evoluindo, e vai disputando, e a gente vai conquistando mais espaço. Eu estou fazendo essas associações porque eu adoro futebol. E a gente precisa entender que a gente precisa melhorar o nosso time, não só pela voz do Lupe, que já tem 60 anos de idade, não só pela voz do Maneca, que já tem 80 anos de idade, não só pela voz do Ciro, que já tem 65 anos de idade, que a gente vai conseguir reverberar o trabalhismo pelo Brasil. Então a gente precisa ter essa responsabilidade política, de entender que a gente está dando o primeiro passo, isso leva tempo. É o caminho vindouro para a gente conseguir conquistar. E hoje o meu diagnóstico é que o meu diagnóstico é, voltando, nós temos que ter o compromisso da prática partidária, e eu falo isso para mim também. Semana passada eu estava visitando um terreiro que inaugurou um núcleo de base no meio de onde, meu Deus? Qual é a cidade? Bangu. 5 metros quadrados, montou uma placa lá, núcleo de base, Ubuntu a céu, pessoal. Vai lá na comunidade e fala, poxa, isso é concha de retalho? Falar de trabalhismo agora na comunidade é concha de retalho? Não é, companheiro. Nós temos que sair da lógica da disputa de movimento, nós temos que sair da lógica de disputa de diretório, nós temos que sair da lógica de qual partido que a gente quer, não. A gente tem que ir para a disputa de qual a sociedade que a gente quer transformar. E aí a gente vai encontrar mecanismos de facilitar com que o nosso discurso, que é a única coisa que a gente tem, e a nossa história, que é a única coisa que a gente tem, consiga entrar mais no ouvido das pessoas do que o poder econômico. E é isso que eu acho que a gente precisa decifrar com muita responsabilidade, respeitando as nossas divergências, encontrando a tática que for e tendo um partido que compreenda isso estrategicamente. Porque eu não sou o PDT, eu falo pela Secretaria Nacional de Núcleo de Base, mas o partido precisa compreender isso estrategicamente, senão não vai cair na cláusula de barreira, senão não vai ter como lançar mais candidato com potencial eleitoral. Enfim, vai acontecer uma cadeia de tragédia e a gente precisa se atentar a isso rapidamente. Para vocês terem uma ideia, os nossos mandatos legislativos federais destinam anualmente cerca de 192 milhões de reais em emenda parlamentares para projetos sociais dos quais o partido político não sabe.
não estuda, não aponta. Deputado, vamos lançar para esse projeto social aqui, porque a gente vai conseguir fazer um grande trabalho. Não faz curadoria, não faz estratégia. Então nós precisamos repensar isso, porque esse modelo de partido político que viveu até o Brizola não existe mais. Infelizmente, essa é a realidade nua e crua. E que o Lupe tem que ficar puxando corda aqui, o ponto ao outro, para sustentar uma manutenção partidária. Então, esses são os desafios que a gente pode pensar ter, e esses são os principais desafios dos núcleos de base. E como os núcleos de base não têm mandato, a gente tem algum mandato? Alguém sabe se foi eleito um deputado federal no Brasil através dos núcleos de base? Eu não sei. A gente precisa saber, a gente precisa eleger. Tem o Renato aqui que vai fazer o núcleo de base assim que sair dessa reunião. Tem a Ana, que é pré-candidato, que vai fazer o seu núcleo de base também. Então, a gente precisa ajudar esses companheiros e companheiras que acreditam na estratégia da nucleação, já fazendo elas, para que elas compreendam que isso é uma plataforma de organização política e transformem ainda mais o lugar onde é que elas vivem. E esse ponto, para nós, é um desafio, principalmente na era digital. Porque na era digital, tá cada vez tudo mais difuso. E como o partido político já é uma parada sem muito crédito na sociedade, mais difícil é da gente tentar instrumentalizar ele para conquistar novas coisas. O que é que a gente precisa fazer? Ser inteligente. Tentar ser um pouquinho mais inteligente. Se o partido político tem mais dificuldade de entrar na comunidade do que um projeto social, faça o projeto social, depois você fala de política. Eu não sei quem é que falava aquela frase, gente. Eu acho que era o Mao Tse Tung. Era uma parada com um rato, com um gato, um negócio assim. Se alguém me lembrar, por favor. É uma frase ótima. Deng Xiaoping, na verdade. É do Deng Xiaoping? Como é que não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. Exatamente. Graças a Deus a gente tem um marxista chinês aqui nessa reunião. Não importa a cor do gato. Se a gente tiver compreensão política, gente, tá na nossa cabeça o trabalhismo. Se a gente tiver isso daqui, associado a estudar de forma permanente, fazer formação, se qualificar enquanto um dirigente, no núcleo de base, no movimento, onde a gente quer... Se está aqui na nossa cabeça, não tem Renova, não tem Luciano Huck, não tem Hebe Camargo, não tem Silvio Santos, que desfaça aquilo que a gente compreende enquanto sociedade. Mas se eles forem ser instrumentos para a gente alcançar mais pessoas, que sejam. Não importa a cor do gato. Eu não sei se esse marxismo aí do chinês não funcionou. Na minha avaliação, ele está nadando de vento em polpa. Mas, enfim. Então é isso. Acho que a gente tem que pensar a sociedade que a gente vive e tem que pensar tanto na perspectiva macro, que são as análises conjunturais, as reflexões cotidianas, como o Brasil tem que ser, mas também tem que ser como é que a minha rua tem que ser, como é que a minha escola tem que ser, como é que o meu bairro tem que ser. Será que mais pessoas pensam igual a mim na minha comunidade? E isso vai conectando mais pessoas. Aí depois você diz, olha, fulano, depois de tomar 3 cervejas com ela, 2 cafés e um bolinho, você diz, ó, isso aqui é o PDT, conheci, ó. Só tem gente boa lá. Sabe o Brizola? A pessoa vai ouvir mais. Mas se eu for na rua falar com um jovem de 15 anos quem foi Brizola, não vai saber. Então a gente precisa se conectar com as pessoas. A gente tem tido mais dificuldade disso, porque na era digital tem sido mais difícil se conectar com as pessoas, porque a gente enfrenta o neoliberalismo, a gente enfrenta a ultradireita, a gente enfrenta a cortina de fumaça do campo conservador, e cada vez isso é mais difícil. O que não pode é a gente, por exemplo, tentar, não importa a cor do rato, não importa a cor do gato, o importante é que ele pegue o rato. O problema é que, às vezes, o gato que a gente acha é o rato. É o deputado que vota contra, a favor da redução da maioridade penal, é o deputado que vota a favor da criminalização das escolas públicas, que vota a favor de um monte de barbaridade que não tem nada a ver com o trabalhismo. É aí onde a gente vê a prática, a teoria. É aí onde a gente aponta. É deputado que vota a favor do Código Florestal, é deputado que vota, enfim, um monte de coisa aí a favor de ajuste econômico, de reforma da Previdência. São essas as condições que nós temos que pensar de forma reflexiva sempre. E aí, de final mesmo de desfecho, já falei aqui durante 17 minutos, para deixar a gente bem à vontade. Estou bem aberto a vocês, tá? Meu número aí eu vou botar no chat já.
O Donário sempre manda áudio lá, eu nem sempre consigo ouvir direito, às vezes eu ouço, às vezes eu não consigo responder. Meu irmão, a minha cabeça está um turbilhão, que se eu for de contato vai cair para trás. Os desafios que a gente tem que ter na perspectiva partidária, por exemplo, hoje, faltando quase 3 meses para a eleição, no que a gente puder contribuir na nossa cidade, no nosso diretório, a gente precisa ter uma reflexão importante. A gente não pode, evidentemente, tem que pensar na eleição. Se o partido político adotou essa estratégia lá, quando o Brizola fez, a gente precisa caminhar junto. Mas uma coisa que me preocupa muito é qual o desdobramento da nossa atuação em território que sempre deságua na perspectiva eleitoral. Tá? Essa é a minha preocupação. Porque é evidente que um trabalho social antecipado facilita o nosso acesso ao voto. Facilita. Mas o problema é que a gente não pode reproduzir a mesma coisa que a gente critica, que é fazer lá só para ganhar eleição e depois não volta de novo para fazer trabalho permanente. Eu quero brigar, a minha agenda política do PDT hoje nos núcleos de base é resposta tecnológica para a gente avançar na comunicação digital do nosso partido. Primeira coisa. Número 1, nós fizemos a tribuna trabalhista, nós fizemos um site para os núcleos de base, nós saímos da ficha de cadastro de núcleo de base para um cadastro virtual, nós temos mais de 300 grupos de núcleos de base hoje no Brasil que a gente consegue se comunicar, muito mal ainda, muito difícil ainda, mas, enfim, a gente vai caminhando do jeito que a gente tenta conseguir, e etc. Mas o segundo que eu quero alcançar é a prática permanente do partido político. É a prática permanente do partido político na ação da sociedade. Tem alguém que saiu do núcleo de base que é ótimo para disputar a eleição. Irmão, vai disputar a eleição, tá aqui a legenda, recurso para você disputar, ótimo, brilha, representa a gente, toca o pau. Mas tem gente também que é bom em outras paradas, na formação política, na atuação comunitária, no trabalho social, e faz isso com amor, como até a Ana falou. Evidentemente, essas pessoas podem eventualmente disputar a eleição, não tem prejuízo, não é uma coisa de uma faca de 2 gumes. Mas a gente tem que pensar depois da eleição também como a gente vai fazer a prática partidária. Às vezes é uma bandeirinha na porta da nossa casa, é uma reunião semanal, às vezes é uma reunião com os nossos companheiros de bairro que são do PDT para fazer uma atividade numa praça, para limpar uma escola, para falar de formação política, para fazer uma greve, para queimar pneu, para fechar a comunidade, enfim, para quebrar o pau. A gente precisa pensar essas formas também para ir se inserindo na vida da sociedade como ela é. Eu acho que é isso que o Brizola nos ensinou, na perspectiva de nuclear o Brasil para transformar e dar as condições para que o povo faça a sua própria revolução. Eu não estou falando nada do que está fora dentro do Estatuto do PDT, eu não estou falando nada do que eu vi em outro programa partidário. Eu só acho que, criticamente, nós não podemos avançar se a gente não fizer uma reflexão. Se a gente só ficar no como o Brizola foi bonito, fez 200 CIEPs, como o Brizola tinha um cabelo legal e fez 6.000 escolas. Não só isso, não só desse pão a gente vai viver. A gente vai precisar comer, andar muito mais rápido. A gente vai precisar olhar para o passado e dizer criticamente muita coisa, mas ser mais propositivo do que crítico, né? E fazer a diferença nos espaços que a gente ocupar, sejam eles quais forem. Então, de final, eu queria agradecer ao pessoal aqui da PR, pedir para que vocês, de fato, façam esse trabalho territorial. Se vocês quiserem fazer uma ajuda, a gente fazer uma formação para ensinar outros núcleos a fazer os mesmos também, para se inserir nas comunidades através de projetos profissionalizantes, de formar a gente para entrar em universidade, enfim, dar curso de linguagem de programação. Isso, toda mãe fica com um sorriso aqui até aqui se vê o filho dela na frente de um computador aprendendo uma profissão. Ela vai dever a vida ao partido. Então, a gente precisa ter, talvez, essa compreensão política, e eu acho que vocês têm capacidade, têm condições, são jovens, extremamente jovens, tem muita energia ainda para queimar. Eu já estou acabando a minha bateria de energia, mas eu vou à luta também no que precisarem. Eu tô com 32 anos, sou fumante, tá difícil cada dia mais viver nessa sociedade capitalista, sem pretensão nenhuma de alguma reforma da Previdência para me dar mais um tempinho de sossego junto a meu filho que eu ainda não tive, a minha mulher que eu ainda não casei, enfim, eu vou
eu vou me dar as minhas condições para que a gente consiga materializar essa ação na realidade. E continue com o trabalho permanente de formação política, porque isso tem que estar associado sempre à prática, tá? E vocês de cada estado que vocês tiverem, conhecerem o diretório municipal, vamos fazer uma formação política com a Fundação Leonel Brizola, pega o meu número, marca, a gente tem um centro de formação de gestores trabalhistas que está aí passando pelo Brasil, falando sobre a importância da gestão trabalhista, que se conecta muito com o que a Ana falou, na perspectiva de política pública, como ela tem que ter um olhar trabalhista. A gente tem também os cursos da Fundação Leonel Brizola, como oratória, como legislação eleitoral, como núcleo de base, tem um monte de coisa lá legal. Talvez poderia ser pior em tudo, a gente poderia ser melhor em tudo, mas a gente vai caminhando, cantando, seguindo a canção e tentando fazer com que o Brasil seja uma semente trabalhista de transformação da sociedade através dos núcleos de base. E aí, pessoal, de encerramento mesmo, eu queria pedir ao pessoal da APR a solidariedade, porque eu estou sofrendo uma perseguição política muito grave, eu não vou explanar aqui, mas os companheiros já sabem, alguns companheiros aqui já sabem, devido à defesa dos núcleos de base. Isso tem sido duro, isso tem sido chato, isso tem me desmotivado todo dia que acordo, mas a gente, graças à luta que vocês fazem, se inspira a gente a continuar. Então, vamos caminhar juntos, façam um trabalho possível para fazer o Brizola sorrir lá de cima, que ele fez por muito pelo Brasil para a gente estar onde a gente está hoje. Tá? Obrigado a todos, uma boa noite. Falei 44 minutos, pessoal, me perdoem. Boa noite aí. Todos conseguem me ouvir, né, pelo visto. Gente, estamos... meu nome é Marcos André, para quem não me conhece, eu já estive em outras apresentações, sou da PR do Rio e estou aqui contribuindo para a formação, tecnicamente falando, né? Agradecer aí ao João Cirilo, né, pela aula, cara, foi maravilhosa, né? Eu acho que a gente pode sair daqui, poxa, cientes da importância do núcleo de base e até com bastante estratégias para serem tomadas a partir de então, e você tem toda a nossa solidariedade, tá, João? Para seguir nessa luta, a gente entrou nessa sabendo do tamanho da luta que seria, e a gente está contigo até o fim. Inclusive, isso foi pauta da APR lá no Congresso, inclusive no GT, que eu estive lá presente, né, no GT de organização partidária. A APR foi muito atuante, falando inclusive da questão do núcleo enfim, do financiamento da questão da nossa imprensa digital e também da nossa formação digital ali para a divulgação dos trabalhos, né, e também dos próprios núcleos de base, como eles estariam organizados a partir de então. Tá? Então conta com a gente, tá? Nenhuma perseguição política vai sair impune, nem vai, e também a nossa luta também não vai ser em vão, né? Se o futuro é de luta, se o presente é de luta, o futuro nos pertence. Bom, gente, eu vou estar encerrando aqui, já é bem adiantada a hora. Quero agradecer a vocês estarem presentes. Presidente Júlio Kaysar, você quer falar alguma coisa, presidente? Só agradecer essa liderança que acolheu a gente de braços abertos, sempre nos deu oportunidade, desde que eu sinalizei, falei, cara, eu sou presidente da PR, a gente precisa de ajuda, o partido vê a gente com maus olhos, porque, de fato, a PR, por muito tempo, foi o quinhão que a gente fala brincando, dos cachorros loucos do PDT. A gente queria os revolucionários, queria mudança, a gente queria ver o partido, que tem essa história tão bonita, que tem esse legado histórico tão importante para o Brasil, não perder esse seu símbolo, não perder essa sua identidade para a fisiologia, principalmente para a fisiologia. Então, a PR ela vem como uma resposta. A gente sempre fala brincando que se a Leonel Brizola é o braço esquerdo do PDT, que não deveria ter um braço esquerdo do PDT, que o PDT deveria ser todo de esquerda, mas a APR é a mão esquerda. E nós vamos, uma mão apta, pronta para o trabalho, para a construção, mas também para bater, para ser dura quando precisar ser dura, né? E eu falo em nome, eu acho que toda a PR, você tem, João Cirilo, toda a nossa solidariedade em relação à defesa do núcleo de base. Nós somos o núcleo de base, não queremos deixar de ser núcleo de base, porque eu acho que sinaliza muito bem para todo o projeto, para todo o trabalho que você vem fazendo, essa nossa construção. Nós ainda estamos fazendo ela de cima para baixo, como eu falo, a gente formou a nacional, estamos formando os estados, e aí agora a gente vai começar a atacar ativamente os municípios, de forma que construir pequenos núcleos ali para que eles consigam
se inserir na comunidade com trabalhos concretos e resolutos, ocupar os espaços de trabalho. A gente trabalha em blocos, né? Ocupar os espaços de fala, ocupar os espaços de trabalho, capitalizar com isso para a gente conseguir ocupar os espaços de poder, que é o desejo do partido, seja para alcançar a massa crítica, seja para tomar o estado de assalto à la repulsa, como os comparados acreditam, ou para fazer reformas profundas, como a gente acredita que tem que ser feitas, não só dentro do partido, mas também na sociedade brasileira. Mas é isso, meu irmão. Grande abraço, obrigado pela aula. Sou muito seu fã, você sabe, não vou ficar aqui cheio de elogios, senão você vai ficar metido, não vai conversar mais comigo. Mas a APR está à disposição para esse trabalho, tá? À disposição da Secretaria de Núcleo de Base, à disposição da Leonel Pidola. E a gente só tem a agradecer. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado mesmo. Valeu, galera. Tirei aqui um print de foto para vocês, para a gente ficar registrado, tá bom? Obrigado mais uma vez, João Cirilo. E está encerrada a nossa aula aí. Forte abraço a todos e avante a PR. Valeu, pessoal. Boa noite.